Oi, Fernanda. Boa noite para vocês que estão entrando. Tudo bem? Agora melhorou minha luz. Oi, Sueli. Olá, mensagens de paz. Que eu não sei se é a Clarinha. Boa noite, dá um nome aí, porque eu não acostumei. Oi, Débora. Aloísio, vamos esperar o Aloísio entrar com a gente. Deixa eu mandar meus aviõezinhos aqui, ó. Ah, a Sueli já entrou, né? Olha eu. Gláucia, muito bem, olá, Débora, ela colocou também, desculpa, gente. Oi, Sônia, boa noite. Nós vamos aguardar, o Aloísio tá entrando com a gente, a Márcia não vai poder entrar, então ele entrando aqui a gente já começa a nossa conversa. Edilene, boa noite. Como vocês passaram a semana? Deixa eu diminuir aqui o sonzinho. Oi, Aloísio, boa noite. Boa noite, Elaine. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Que Deixa eu baixar bom. aqui um pouquinho o volume que está um pouco alto aqui para mim. Pronto, agora melhorou. Jucimara, boa noite. O Jair, pessoal que está entrando aí, muito boa noite. Muito bem. Hoje nós estamos fazendo uma live muito direcionada, né? Muito interessante a proposta que o Aloísio nos trouxe sobre orientações espirituais, e a gente vai estar nesse bate-papo. Se você quiser fazer alguma pergunta, quiser colocar alguma ideia, tiver alguma dúvida, sem áudio? Sem áudio? Não, eu tô com áudio, não tô? Eu estou te ouvindo. Muito Deixa eu ver. direcionada, né? Muito interessante a proposta que o Aloísio nos trouxe Estou ouvindo aqui, deixa eu ver sobre na tela. orientações espirituais. Não, tá sim, tá sim. Eu acho que tem áudio, Tem não, sim. tem áudio. Oi, Dani, Marquinho. Que bom, né? Hoje a gente inverteu os horários. Gente, eu ando tão cansada no final da noite que eu não tô conseguindo entrar, Luiz, me perdoa. Vou me Fica organizar tranquila. essa semana. Eu vou me organizar para eu poder te ouvir os amigos. Mas essas 2 semanas, na terça-feira eu cheguei do centro, era 10h10. Olha, eu tava num cansaço, eu estudo mediúnico, né? Depois tem a parte prática, eu cheguei um pouco cansada, e aí eu fui ficar quieta, fui dormir, daquelas cochiladas, né? Mas vou me organizar aqui para a gente estar podendo. Muito bem, já tem um número bom aqui na nossa página. Vamos começar então. Aloísio, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, apesar que a maioria te conhece, mas alguns aqui de São João não, de Goiânia não. Então, se apresenta para nós. Tá certo, Elaine. Boa tarde e noite a todos os amigos. Meu nome é Aloísio Sônego, sou aqui de Araraquara, no interior do estado de São Paulo também. Assim como a Elaine, é próximo, né, Elaine? Não somos tão distantes. E nós temos este perfil no Instagram, reflexões.aloísio, onde nós fazemos lives segunda e terça-feira, às 22 horas, de Momentos com Jerônimo Mendonça, onde nós estamos estudando o livro Escalada de Luz, e às quartas-feiras, às 22 horas,
nós fazemos lives sobre o livro Palavras para a Alma, de Ana Teresa Camasmi. Então, nosso trabalho é segunda, terça e quarta, às 22 horas. E uma vez por mês, pelo menos até o final do ano, a programação nossa é de fazermos uma live Refletindo com Amigos. Porque no final do ano, em dezembro, nós vamos encerrar esse projeto e pretendemos dar início, a partir do ano que vem, um projeto diferenciado, não só mais Refletindo com Amigos, eu especificamente, mas trazer mais amigos para a gente fazer uma roda de conversa aí, que vai ser um projeto que a gente estava pensando já com alguns amigos aí, né? Isso mesmo. Espero estar sendo lembrada aí, porque eu gosto muito de Tá, participar você desse faz parte. projeto. Você, a Daniele, a Clara, a Gleison, a turma toda aí que já está lá mais ou menos se unificou, né, naquele momento que vocês estiveram substituindo nas minhas férias. E então, é uma oportunidade da gente retomar isso aí pelo menos uma vez por mês, num formato diferente, né? Ai, vai ser ótimo, que bom. Bom, pessoal, olá, Sandra. Oi, a Sandra também no grupo, Aloísio. Você já faz parte, Sandra. Você é nossa amiga do coração, com certeza. Fica tranquila aí que o Aloísio vai te colocar nesse grupo, nesse estudo dele, que vai ser ótimo. Muito bem, gente. O Aloísio se apresentou. Boa noite para o Leandro, para a Simone e para o pessoal que entrou. E hoje nós vamos falar sobre orientações espirituais. Aloísio, a gente sabe que as religiões, todas elas, têm, de acordo com as suas doutrinas, as suas orientações. Elas orientam as pessoas que as buscam, né, de acordo com as suas doutrinas. Nós temos também a nossa forma de orientar. E aí eu queria que você começasse falando a respeito disso. Como que a gente começa? A pessoa chegou a primeira vez no centro, diz que está vendo espírito, vive vulto, ou chegou por algum problema familiar. Como que nós podemos orientar e abraçar essa pessoa amorosamente, trazendo-a de forma que ela fique como participante na casa? Então, Elaine, quando nós pensamos nesse tema, muitas pessoas, a gente percebia que ao fazer as lives, nós notávamos que algumas pessoas tinham algumas dificuldades em relação à casa espírita que frequentava. Nós ouvimos algumas barbaridades incríveis, sabe? Pessoas, se você não desenvolver a mediunidade, até tal mês você vai morrer. Coisas assim mais absurdas. Você não se desenvolve na tua vida porque numa outra encarnação você agiu mal. Não, coisas mais absurdas que a gente ouvia, né? Então nós estabelecemos alguns preceitos de algumas orientações espirituais, porque as pessoas, sobretudo nesse momento pós-pandemia, não sei como se aconteceu aí em São João da Boa Vista, mas Araraquara teve muita... as casas espíritas ficaram fechadas. O grupo de palestras e passes ficou, de certa forma, reduzido. Porém, o grupo do atendimento espiritual, do pronto-socorro, o atendimento fraterno, houve uma procura maciça de pessoas buscando aquele suporte, aquela situação que ela estava passando, então precisando de uma ajuda. E a gente sempre fala assim, que todos nós somos médiums, dentro de um preceito muito amplo. Então, desde uma mediunidade simples, como a intuitiva, que todos nós temos, né, em graus maiores ou menores, até uma mediunidade ostensiva. E as pessoas muitas vezes procuram a casa espírita, seja por um problema de ordem emocional, seja por um problema de ordem de uma manifestação mediúnica, quando está aflorando ali, ela já não sabe como resolver. E para nós, né, que somos espíritas e que seguimos os preceitos de Allan Kardec, nós vamos encontrar as explicações nas obras básicas, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, além de obras póstumas e as próprias revistas espíritas. Sem desmerecer outras crenças religiosas, espiritualistas, para nós o Espiritismo ele traz esclarecimentos seguros
para o conhecimento e o desenvolvimento das faculdades mediúnicas. Tipo que aparentemente demonstra ser o caso da maioria das pessoas. Por isso que é importante que a pessoa, quando ela está passando por uma situação mediúnica, ela precisa buscar uma casa espírita séria, responsável, que não venha fazer aqueles salamaleques, aquelas coisas diferentes. Você tem que fazer isso, se você não desenvolver a mediunidade vai te acontecer tal coisa. Então é importante que você procure uma casa espírita séria, responsável, que te dê uma orientação segura, que te acolha sobretudo, né? A gente sempre coloca assim, a pessoa está com a faculdade mediúnica, digamos, entre aspas, vamos dizer assim, com a mediunidade aflorada. Então, o que você vai fazer? Você vai dar orientação para ela, você vai explicar como é que funciona, e ela vai passar por um curso de orientação e educação da sua faculdade mediúnica para que ela consiga controlar. Ela tem que ter o controle e o domínio da sua faculdade mediúnica, senão em qualquer momento ela está dando manifestação. E esse cuidado ela precisa ter para que ela não se veja vítima de joguetes de espíritos brincalhões que estão querendo somente aproveitar dela. Então, cuidar da sua mediunidade é fundamental para que ela consiga, amanhã depois, seguir um caminho sério e tranquilo nessa seara. Ah, Elaine, mas eu não quero desenvolver mediunidade, eu não gosto disso, eu não quero saber disso. Infelizmente, irmãos, não tem eu não quero isso. Se você veio com essa mediunidade dentro de um caráter mais dinâmico, que a gente poderia dizer, uma mediunidade mais ostensiva, na verdade, é um pedido que você fez antes de encarnar para que você pudesse utilizar dessa faculdade em benefício de irmãos, encarnados e desencarnados. Agora, não necessariamente todas as pessoas têm uma mediunidade ostensiva, como eu estava dizendo. Muitas pessoas vão trabalhar na casa, faz o curso de orientação mediúnica e não tem uma mediunidade ostensiva de uma psicofonia, de uma psicografia, nada disso. E, por outro lado, ela não vai falar assim, então eu não sirvo para trabalhar. Sim, serve. Todo trabalho ele é útil na casa espírita. Por quê? Você chegando à casa espírita, às vezes as pessoas se preocupam e falam assim, nossa, cheguei lá e me deram para eu ficar entregando mensagem para as pessoas que chegam à casa espírita. Eu falo que esse é um trabalho importantíssimo, porque você não está apenas e tão somente entregando a mensagem, você está sendo a porta de entrada da casa espírita, abrindo o seu coração, cumprimentando com amor, com carinho, com gentileza aquela pessoa que está chegando ali pelo primeiro momento. Então, esse acolhimento para as pessoas que chegam, olha, a primeira vez você está vindo aqui na nossa casa, olha, eu vou te explicar como é que funciona, como que acontece, vai ter uma palestra, e depois vai ter o passe. O passe para as pessoas que vão pela primeira vez à casa espírita, eu falo para você que as pessoas ficam preocupadíssimas, porque eles... você vai querer tomar passe, a pessoa fica assim, o que é isso? Aí encaminha para a pessoa para a sala. E aí ela fica toda preocupada, ela não consegue nem entrar em sintonia, porque ela fica preocupada, porque não deram a ela uma orientação. Que não vai acontecer nenhum fenômeno mediúnico lá dentro da câmara de passe, que ela vai receber as energias fluídicas espirituais, de acordo com a sua ligação, para aquilo que ela veio em busca. E que é importante que ela se coloque também em sintonia, né? Então é fundamental que a pessoa que está ali, às vezes, distribuindo a mensagem, passe a orientação séria, tranquila, para as pessoas que chegam a primeira vez à casa espírita, não é mesmo? Fala um pouco, Elaine, se não... Eu fui anotando aqui algumas coisas que a Sandra colocou, a Simone. O acolhimento. Primeiro vamos falar a questão do acolhimento que a Sandra colocou e você já deu aí uma iniciada. Acolher, né? A palavra já fala, você tem que acolher, receber. Eu tive algumas experiências em 2018, aí em São Carlos. Com frequência eu estava aí, meu filho morou aí por uns anos, né? Era aluno. E eu precisei da casa espírita para levá-lo, inclusive. E nós não fomos acolhidos. E aí eu
pedi ajuda para o Arthur, né? Olha, me mostra, me passa uma lista aí para eu ver onde que é, os endereços, tal. Então, nós andamos em algumas casas e nós não tivemos o acolhimento. Aí nós achamos em duas, uma que era muito perto da casa dele, e uma outra um pouquinho mais distante, da qual ele se afinizou e ele frequentou lá até quando eles resolveram se mudar, do país. Essa questão é muito séria, Luísio, porque ele precisava, naquele momento, do que você falou, da palavra, da mensagem. E eu não falei assim, eu sou espírita, né? Eu cheguei quieta em todas as casas e quietona. Falei, deixa eu ver como é, só observando. Então, só que era comigo, tudo bem. Eu já tenho conhecimento, já sou espírita, sei lá quantas décadas aí, vamos embora. Mas nós não voltamos, e o meu filho não quis voltar em algumas delas. Só que para nós, tudo bem. Como não repetir isso com as pessoas? Será que um curso de acolhimento, Sandra? Olha lá, a Sandra colocou que o acolhimento é fundamental porque quem busca ajuda é porque está em sofrimento, que foi o caso dele. Ela tem que sair melhor do que entrou. E, mas a pessoa que já está lá, Luísio, como orientá-la? Isso é o dirigente que tem que fazer? Tem que ter uma reunião? Como é que organiza? Como é que você organiza na sua casa, a Sandra na casa dela? Como é que vocês fazem? Então, Elaine, eu falo assim, na verdade, existe o tratamento espiritual. O tratamento espiritual, a pessoa vai e busca, passa por uma entrevista, e nessa entrevista, ela vai passar ali a sua dor, o que está acontecendo com ela, seja de ordem Então, emocional, mas seja ó, de ordem espiritual, né? então, é só que nós chegamos, a gente nem boa noite nos deram. Como é que funciona? É esse primeiro. Então, Você isso que eu estou entrou. dizendo, as pessoas se preocupam tanto, eu quero trabalhar, participar do trabalho mediúnico, como se o trabalho mediúnico fosse a coisa mais importante da casa. O trabalho mais importante é aquela pessoa que está ali na frente recebendo as pessoas, acolhendo. Boa tarde, boa noite, seja bem-vindo. É sua primeira vez que está aqui? Porque muitas pessoas pensam que só porque você está numa casa espírita, as pessoas que chegam lá todas são espíritas. E é Isso. fundamental que às vezes a pessoa está indo pela primeira vez. Então esse acolhimento, esse bom dia, boa tarde, seja bem-vindo. Olha, aqui uma mensagem, nós fazemos sorteio de livros com as mensagens, ou a mensagem para o senhor fazer uma leitura. Funciona assim a nossa casa, nós temos trabalhos assim, né? Porque você perde, às vezes, uma pessoa que poderia ser um verdadeiro trabalhador da casa porque você já colocou um anteparo. E lembrarmos de termos esta empatia para os irmãos que chegam. E mesmo aqueles irmãos que trabalham, que já participam das reuniões, cumprimente-o, né? Bom dia, boa tarde, seja bem-vindo. Esta casa espírita tem que ser uma casa de acolhimento espiritual. Quando a pessoa vai para o tratamento, eu costumo dizer assim, infelizmente os nossos irmãos, eles fazem assim, se preocupam em anotar muitas coisas e não deixam, às vezes, a pessoa expor o seu problema. E ela precisa falar. E às vezes você já sabe, eu já sei que você está querendo, você já vai dando a receita do bolo sem que a pessoa peça. Aí você já passa para ela, ó, você tem que fazer o culto do Evangelho no lar, você tem que tomar tantos passes, você tem que ler tantos livros, olha, está aqui a obra básica para você ler o Evangelho. Tá, isso tudo é fundamental. Mas, primeiro, deixe a pessoa expor o seu problema, deixe ela falar. Aí você vai passar a orientação em doses homeopáticas. Você não vai querer que a pessoa já saia da primeira reunião, que volte da segunda lendo todas as obras básicas. Orientação também do culto do Evangelho no Lar, explicar por que se faz, qual a razão, né? Manter bons pensamentos. Principalmente a gente que tem um trabalho espiritual, lembrarmos daquele, quem está num tratamento, ele tem que saber que naquele dia vai ter uma série de empecilhos para que ele não participe. Sim. Vai ter uma visita que vai chegar, vai ter uma discussão em casa, vai ter um contratempo e ele tem que estar atento para essas dificuldades. Ele tem que vencer essas dificuldades. Agora, é sempre importante, Elaine,
Você, não é porque todas as casas espíritas são iguais. Em tese elas seriam, mas você tem que ter aquela que você vai ter afinidade, que você se sente acolhido, que você se sente bem. Olha, aqui é minha casa, me sinto bem aqui. Nós já frequentamos várias casas espíritas, né? Aqui em Araraquara. Mas algumas nós temos mais afinidades que outras. E não necessariamente uma é melhor que a outra. Então, se nós que já somos espíritas, já frequentamos uma casa ou outra, tem alguma casa que nós temos mais familiaridade do que outra, mesmo porque é uma situação que às vezes acontece, quando muda a direção de uma casa. Infelizmente, algumas casas mudam a direção e se tomam atitudes totalmente opostas ao que a diretoria anterior vinha tomando. Então as pessoas estariam habituadas a um agrupamento com pessoas e aí troca a diretoria, ela se sente perdida. Como se tivesse numa outra casa espírita, que vem pessoas com outro pensamento, talvez imbuídos de boa vontade, mas ela já não se afina mais com as energias daquela casa, porque vieram outros dirigentes, né? Outra coisa que as meninas disseram aí, eu acho que foi a Simone, que colocou sobre o autoconhecimento. Eu acho que quando você vai buscar uma casa, você também precisa se autoconhecer. Eu achei muito interessante, ela colocou, porque ela disse assim, autoconhecimento é a busca da verdade. Eu não sei, né? Quando você, assim, o que a gente ouve muitas vezes, já ouvi algumas pessoas, inclusive, dizendo, não que eu concorde, mas, eu cheguei no centro espírita porque foi a minha última porta. Eu já fui no evangélico, eu já fui no católico, não tinha mais para onde ir. Bati aqui, né? Como se o centro espírita fosse realmente a sua última porta para o seu desespero. Então, se você está buscando, é porque você está buscando também a si mesmo, né? O seu autoconhecimento, uma verdade que se encaixa no seu coração. Então, a casa, ela tem que proporcionar tudo isso que você falou, mais o sorriso que a Sandra colocou, né? Não, foi a Simone também que colocou que a casa, você tem que começar pelo sorriso. Quando você entra, você tem que receber as pessoas sorrindo. Tem uma casa que eu faço comentários e eles ficavam com as luzes apagadas. Eu não enxergo direito. Meu grau, o esquerdo, é quase 6. E aquela luz apagada, que sofrimento para eu ler, Luiz do céu. Uma vez, eu com muito carinho, eu cheguei e falei, você não acende a luz porque eu não enxergo. Elaine, desculpa. Eu queria tanto ver as pessoas que estão na plateia, né? Se elas estão me olhando, né? Como é que tá? Eu não sei se os outros dias eles acendem, mas o dia que eu vou, a luz está acesa. Mudou o negócio. As pessoas chegam bem, elas querem claridade, né? Então, aquela penumbra, que lugar é esse na penumbra? O Leandro, meu amigo Leandro aqui de São João, interessante assunto. Nem todos que visitam as casas espíritas são espíritas. E dependendo de quem for, podem guardar uma má impressão do espiritismo. Sim. Né? É isso aí, Leandro. A gente tem Ou fala assim, pessoas arrogantes, não falaram nem boa noite para mim. Né? Isso mesmo. É isso mesmo. Pode continuar. Agora, sabe, Elaine, esse autoconhecimento, eu falo para você, acho que todos nós, sem sombra de dúvida, nesse período da pandemia, tivemos que passar por algumas situações que nos fizeram fazer aquela viagem interior. E nessa viagem interior, eu falo para você por experiência própria, eu vi coisas que eu não gostava, que eu não gostei de ver na viagem interna. Porque a gente se acha que porque você já tem um pouquinho de conhecimento, que você já está um pouco mais, né, com conhecimento, com um pouco mais de evolução espiritual, só que a hora que você mergulha dentro de si, você vê coisas que você fala, eu estou muito longe daquilo que eu achava que eu era. Então, nem todo mundo pode se dizer que já se conhece. Porque é nas dificuldades, naquele sofrimento que você vê até que ponto a sua fé é real ou ela é vacilante. E uma coisa que eu estava pensando também, Elaine, o que é fundamental, por sinal,
no dia 18, o pessoal a Sandra talvez deva saber disso, dia 18 aqui em Araraquara, na Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, às 10h30 às 12h30, vai ser das 10h30 até meio-dia e meia, vai ter um curso com uma pessoa, acho que de Barretos, que vai dar uma orientação sobre o atendimento fraterno. Então, é importante também, aquilo que eu falo, a reciclagem dos trabalhadores. Sim. Tá? Reciclagem de trabalhador não significa que você... Não, mas para que eu tenho que fazer reciclagem? Eu já sei tudo. Não é questão de você sabe tudo. Você tem que rever conceitos. Porque, de repente, você está fazendo sempre a mesma coisa e não sabe por que você está fazendo. É uma história até engraçada, até. Parece que é mais ou menos assim. Uma pessoa trabalhou durante 30 anos, né, na linha de trem, na linha férrea, e o trabalho dele era bater na roda do trem, na roda de ferro do trem lá, né? E quando veio uma pessoa que ia substituí-lo, que ele ia aposentar, ele estava explicando, olha, toda vez que o trem para, eu bato aqui com esse martelo na roda do trem e vou batendo em todas as rodas. Aí o rapaz pergunta para ele, deixa eu te perguntar uma coisa, para que você faz isso? Ele falou, meu amigo, eu estou aqui há 30 anos fazendo esse serviço, eu nunca perguntei, você está chegando agora, já quer saber? Na verdade, né, eu vou explicando por quê. Vai bater na roda do trem pela mesma situação que o motorista do ônibus bate na roda do ônibus. Porque para ver se o pneu está furado. No caso do trem, de acordo com a batida, se está com algum trinco, alguma coisa, né? Então é importante que a gente também se questione o porquê que a gente faz as coisas. Eu estou fazendo sempre a mesma coisa, mas por quê? Qual a razão? Então é fundamental que o trabalhador da casa espírita passe por uma reciclagem e não tenha vergonha de se reciclar. É fundamental. Você tem aquele conceito, aprendi a fazer desse jeito, vou continuar sempre fazendo daquele jeito. Mas vamos saber por que eu estou fazendo isso. Qual é a razão que eu faço isso? Vamos mudar. Conceitos vão atualizando ao longo da nossa vida, né? Nós tínhamos um conceito de anos atrás e hoje já está totalmente diferente, já está ultrapassado. Né? Porque até isso evolui, né? Até isso a gente tem que ter um olhar diferente, porque são outras pessoas, são outros espíritos, são crianças da década de 2000 que agora estão com 20, 22 anos, que estão vindo na casa e estão buscando. Então a gente também tem que ter um olhar diferenciado, uma forma diferente de receber esse jovem, que está vindo Sim. muito mais, assim, com uma amplitude, uma compreensão maior. A Simone colocou... cadê? O Daniel já colocou em cima. Deixa eu só ler aqui da Simone. Fato. E as casas espíritas precisam, de alguma forma, direcionar e levar as pessoas a essa descoberta e dar suporte para ajudar nessa compreensão. É o que a Sandra falou ali para cima, né? Isso cabe aos dirigentes. O dirigente que está ali na frente, ele tem que ter esse olhar. Né? No nosso caso aqui no estado, tem a USE, se em Minas tem a UEM, o pessoal tem que se reunir e, olha, vamos fazer isso, tá precisando, vamos reciclar o pessoal. É por aí, né, Aloysio? Tem que buscar. Sim. Eu acho que o Daniel a Sandra até falou. falou uma coisa aí também, depois se quiser dar uma lida. Aonde que tá? Se achar Ao final do tratamento. Ah, sim, da evangelioterapia. Quando você termina, né, passar pelo evangelioterapia, que o evangelho vai te levar ao autoconhecimento, vai estar te ajudando. O Daniel colocou, né, com a ausência de trabalhadores nos centros espíritas, os mais idealistas assíduos tiveram que ajustar-se nas atividades desfalcadas. Aconteceu isso aí em Araraquara, Luísio? Teve vários casos, né? Várias pessoas acabaram acostumados, né? Ficaram acomodados ao virtual e alguns trabalhadores não retornaram, né? Não retornaram assim. Então, nós estamos assim como somente terças e sextas-feiras. Eu participava do grupo de terça-feira da Sociedade Beneficente Obreiros do Bem e por conta das nossas lives eu acabei migrando para o grupo de sexta, que estava desfalcado também.
Mas eu falo, você percebe que eu saí de terça, acabei desfalcando terça e fui para sexta, que já estava desfalcado também. Então eu acabei tampando né? E acho que teve até um outro comentário também do Leandro, se você quiser ver. Eu acho que eu falei do Leandro. Ah, sim. Eu É li verdade, dele já falou, aqui, já ó. leu, sim, já falou, sim. Uma coisa que a Sandra colocou, que eu acho interessante, é que, olha, um fato que aconteceu tempos atrás na nossa casa, é, o curso de orientação mediúnica era às terças-feiras, acho que era o quarto ano. E uma coisa que era corriqueiro acontecer era assim, as pessoas terminavam o curso e desciam para tomar passe. E as pessoas que já estavam num grau de desenvolvimento da mediunidade já mais ostensiva, ela saía do curso, por incrível que pareça, ela vinha tomar passe por quê? Porque ela não saía bem. E quando ela vinha para tomar passe, ela acabava tendo alguma manifestação ali que a gente tinha que auxiliar no controle. E vejam, a responsabilidade do dirigente do grupo, ele tinha que, antes de liberar as pessoas, está todo mundo bem? Né? Jamais precisaria a pessoa sair de um curso para ir para baixo, né, para o andar inferior, para tomar o passe porque ela não estava bem. Então, isso é fundamental, o dirigente tem que saber, ele tem que cuidar das pessoas que estão participando. Muita gente fica com medo, né, de participar da reunião mediúnica. Às vezes as pessoas têm uma série de sensações, mas a pessoa ela tem aquela sensação momentânea. Terminou a reunião, ela tem que estar perfeita, tem que estar bem. Sim. Ela não pode chegar e pura e simplesmente ir lá para casa, descer no andar inferior e tomar o passe, porque ela não estava bem. E uma coisa também, Elaine, isso aí as pessoas às vezes se preocupam muito com o passe e água fluidificada. Então tem pessoas que aqui iam à casa espírita, chegavam praticamente, né, na hora do assim seja, e chegava ali, né, só para tomar o passe e água fluidificada, esquecendo do principal, que é a palestra, o evangelho que é levado. E vejam também uma coisa que é importante, viu, Elaine? Muitas pessoas fazem palestras sobre temas científicos e a gente tem que fazer o tema muito mais voltado para o evangelho. O arroz com feijão, não adianta você querer dar uma mistura sofisticada, porque as pessoas estão precisando ali de acolhimento. Então, falar do amor de Jesus, trazer o evangelho para os dias atuais, para as nossas dores, para os nossos sofrimentos, como que Jesus agiria se estivesse aqui nesse momento. Então é fundamental que também quando você está participando de uma palestra, assistindo, que você se procure prestar atenção. Não deixar assim, distrair, ficar pensando o que você vai fazer depois. Deixa para depois. Né? Entra para a casa espírita e fecha as portas, deixa os problemas lá fora. Isso é fundamental. Uma coisa, Elaine, também que a gente sempre comenta, quem está fazendo um tratamento espiritual, quem está participando de uma reunião desse tipo, a pessoa às vezes está passando por uma dificuldade e ela vai à casa espírita. Eu costumo fazer uma comparação muito prática, que é mais ou menos assim. Imagine que você é um trabalhador braçal que chegou, né, suado, com a roupa toda suja, né, pelo seu trabalho. Aí você chegou na sua casa, trocou a roupa, tomou um banho revigorante, se perfumou, colocou uma roupa limpinha. E aí você vai na rua, o que acontece? Passa um caminhão e joga todo lama em você. Muitos amigos, infelizmente, vão à casa espírita na condição desse trabalhador. Né? Chega lá carregado, sujo, toma o passe, faz o tratamento, não sei o quê, e vai para a rua e se suja novamente. Então, se você está passando por um problema, procure modificar. Porque não dá para ter um resultado diferente fazendo as mesmas coisas, né? Você tem que mudar. Senão você vai ficar eterno dependente de uma fluidoterapia, de uma água fluidificada, de um tratamento espiritual. O tratamento espiritual, eu falo assim, não é significa que você está
segregado, né? Você é uma pessoa que não tem fé, muito pelo contrário, eu já fiz tratamento espiritual, eu sou trabalhador da Casa Espírita e já participo do tratamento espiritual, já fiz tratamento espiritual, porque isso não nos isenta, né? Que o fato de ser trabalhador da Casa Espírita, desculpa, ser trabalhador da Casa Espírita, você ter conhecimento, não se transforma numa pessoa que tem um salvo-conduto que nada te acontece. Com certeza. Nossa, você falou tanta coisa aí para a gente conversar, tanta coisa interessante que você trouxe de ideia. A questão, primeiro que eu queria, para a gente trocar uma ideia, que eu achei ótimo você ter falado das reuniões mediúnicas, que elas por si só, no momento que está terminando, já deveriam elas resolverem os problemas ali e cada um já sair para os seus departamentos e para suas casas. Concordo plenamente. Na que a gente tem dado orientação, a gente não vai embora enquanto um tiver passando mal, tiver com alguma coisa. Então, tem que resolver as questões primeiro ali no grupo. Olha, está acontecendo isso, isso, fechou. Inclusive os passes nós aplicamos, né? A gente tem a equipe que dá a sustentação, que aplica o passe, que está junto, e a gente vai fazendo dessa forma para todo mundo sair bem. E outra coisa que você falou que eu gostei muito é a respeito dos comentários que são feitos nas casas. Eu sei que nós temos muitos amigos que estudam bastante, que têm um conhecimento que parte mais para a área da ciência, mas eu concordo plenamente com você. Nós temos que falar hoje do arroz e do feijão. É do dia a dia. É aquilo que dói na alma. O que está doendo? É a tua fé? Vamos falar da fé? Olha o grão de mostarda. A casa tá balançando. Vamos falar sobre a casa da rocha. Vamos trazer coisas do dia a dia. E por aí vai. Sim. Evangelho. Eu sei que é muito legal falar de fluidos. E os fluidos são e acontecem desde que você traga na visão do Cristo mesmo, né? Jesus estendeu as mãos, curando os irmãos, vocês vêm aqui para isso. Então é muito importante também ter essa delicadeza, né, Aloysio, de levar temas que a pessoa se sinta também no tema orientado e acolhido. Exatamente. Porque eu falo assim, os temas de ordem científica são interessantes se você fizer um seminário para trabalhadores, né? Agora, para o frequentador da casa espírita, e também cuidado com a fala. Não adianta você ficar usando palavras rebuscadas, né? O vernáculo, prolegômenos, né? Tá lá no Evangelho, tá prolegômenos. O que vem? Parece um palavrão. Né? Vamos, né? Vamos traduzir em miúdos. Não sei nem o que é isso. Prolegômeno, sim, mas o que você falou antes? O vernáculo. É a palavra, o verbo. Oh, meu Deus. A gente tem alguns comentários aqui, vamos ver. A Sandra diz que a doutrina é pedagógica e a finalidade é esclarecer para consolar. Concordo, perfeito. A Simone disse que o óbvio também precisa ser explicado. É isso, gente. O que é o óbvio hoje? É aquela depressão, é a pessoa que chega com crise de ansiedade, é o outro que tentou o suicídio. Isso é óbvio. Eu estou indo na casa espírita porque aquilo é muito óbvio na minha vida, está doendo. E eu preciso que as pessoas lá dentro me confortem, me acolham com uma palavra, né, que seja voltada para isso. E o Dani, os trabalhadores da mediunidade precisam engajar na assistência social e vice-versa, com mais cursos doutrinários. Mas aí é o que você falou, né, Aloysio? Para quem já é trabalhador da mediunidade, para quem já é trabalhador da casa. Né? Elaine, uma questão também que eu acho muito interessante, as pessoas às vezes não se atentam a pequenos detalhes. Né? Que nem você falou, receber a pessoa com um sorriso, fundamental. Mas onde que você tem que olhar para a pessoa? Nos olhos. Né? Olho no olho. E uma coisa que a gente estava até também conversando outro dia, trazer as pessoas novamente à casa espírita é fundamental. Porque em um determinado momento precisamos nos afastar por conta da pandemia. Aí
as palestras virtuais, as lives aconteceram, a gente continua fazendo, eu faço, você faz, mas nada substitui ali o aconchego, a proximidade, o olho no olho, né? Se eu for fazer um atendimento, vamos supor, fraterno, virtualmente, fica muito frio do que eu fazer um atendimento lado a lado com você. Eu vou sentir a sua emoção, a sua energia, a sua vibração. Eu vou conseguir olhar nos seus olhos e perceber o que está te incomodando, o que está te tocando realmente, né? Então, voltem sim, quem puder, vai voltando às casas espíritas. Quando você não puder realmente, então você assiste virtualmente. Mas é uma outra situação, né? Se você tem uma casa espírita que você goste, retorne, né? Faça lá, participe ativamente, porque faz bem pra gente, né? Faz bem. Muito, muito. A Simone que está participando, ela faz palestra para nós. Não porque ela está na live, porque eu já falei isso presencial dela, para ela. Mas a Simone, ela tem uma delicadeza para levar os temas, o que ela vai passar para nós. Já tirou lágrima dos nossos olhos, porque ela toca profundamente o nosso coração. Então, eu acho que a casa, e isso eu sinto, porque eu estou presencial, eu estou vendo a Simone falar, eu estou sentindo a energia, a vibração dela. Então, é diferente. É o que você está falando. Você está vendo a pessoa, ela está ali a alguns metros de você, e você sente todo aquele ambiente. Então, é muito importante que as pessoas retornem, sim, para os presenciais, principalmente, gente, nas reuniões de Evangelho e Passe. Nós temos estudos que tudo bem se você está estudando online, né? Olha a Bárbara já É querendo isso que eu caçar a perguntei. Simone. Ai, meu Deus. Ela faz, Simone, faz live com a Babi. Ai, que danadinha essa menina. A Simone é ótima, ela fala de amor, um carinho maravilhoso. Se ela topar, vocês vão gostar muito. Então, eu acho que isso é importante. Então, se você participa de um grupo de estudo, como nós vamos ter daqui a pouquinho, que é o livro da Joana de Ângeles, tudo bem, né? A gente está junto aqui, está fazendo, mas o presencial no Evangelho e no Passe é maravilhoso, né, Aloísio? Sim, sem dúvida. Além disso, né, que a gente costuma dizer uma outra coisa muito interessante. Frequentar uma casa espírita não é o último recurso, como você colocou. O Porque a professor gente já... chega falando, né? Mas olha, eu vou falar uma coisa para você. Já vi pessoas que eram espíritas, evangélicas e eram católicas, evangélicos e foram para o espiritismo. E eu já vi pessoas que eram espíritas e foram para o catolicismo e foram para o evangélico. Então, a religião na verdade, todas as religiões são boas. É aquela que te toca mais profundamente. A religião nada mais é que religar a Deus por meio de um caminho. E todos os caminhos levam a Deus. Né? Você pode ter um caminho um pouco mais suave, um pouco mais pedregoso, mas todos são caminhos. E você tem que ter afinidade com aquele agrupamento religioso que você pertença, independentemente de ser espírita ou não. Né? Porque é fundamental que a pessoa esteja no lugar, que ela seja acolhida, que ela tenha, que ela receba o acolhimento das pessoas daquele grupamento, né? Você sabe que eu fui evangélica até os 18, hein? Então, venho de uma eu tenho casa amigos que frequentavam muito tempo casa espírita, chegavam até a fazer palestra, que hoje viraram evangélicos. É um demérito? Não, é uma questão de afinidade. Né? Não, eu não converso mais com ele, porque, não, o que é isso? Eu estou sendo estranho, né, esse comportamento. Nós temos essa empatia por todas as religiões, independentemente de ser espíritas ou não. Com certeza. A Daniela está falando aí que Pode falar. Você leu? é Você uma das conseguiu coisas ler? que mais sente falta, a energia, a comunhão da casa espírita, a oportunidade de trabalho.
Daniela, eu falo para você o seguinte, né? Sem sombra de dúvida, né? No caso da Daniele, ela não tem como. É uma questão circunstancial. Onde ela mora não tem uma casa espírita. Mas o trabalho que a Daniele já está fazendo pelas redes sociais, a divulgação de levar o evangelho. A Daniele faz lives às sextas-feiras, 22 horas. Pessoal que quiser acompanhar também, Daniele T. Lima, né? Pode seguir, que ela faz live sempre às 22 horas, às sextas-feiras, com o livro O Médico Jesus. E ela faz com muito amor, com muito carinho. Então ela já está fazendo um trabalho. Exatamente, esse livro aí, O Médico Jesus. Então ela já está fazendo um trabalho que circunstancialmente ela não pode participar. Mas o nosso grupo, né, essa energia que criou entre todos, já faz com que ela se sinta, né, acolhida por todos. Tem algumas regiões dos Estados Unidos que têm centros, viu, Dani? Sim. Se você procurar, você já deve ter feito essa pesquisa, talvez aí na cidade que você esteja hoje não tem. Aonde o Thales mora, tem. Quando ele estava em Tampa, tem. Eu fui conhecer o centro dirigido por brasileiros lá em Tampa, maravilhoso, fui super acolhida. O pessoal falou, muda para cá, vem ficar com a gente. Falei, calma, gente, tudo tem sua hora, passo a passo. Olha lá, infelizmente onde ela mora não tem. Dani, abre faz que nem Pedro Camilo. Pedro Camilo abriu, começou um grupo lá ele está em Coimbra, né, o Pedro, e ele começou a fazer, bem. Então, quem sabe, hein, Dani? Ó, as dicas aí. Cria um centro aí que eu vou te visitar. Você me chama a fazer palestra. Olha lá, ó. Vamos lá, Dani. Agitar aí. Mas é isso, Aloísio. A gente tem que caminhar para um acolhimento mais amoroso dentro do nosso movimento, daquilo que a gente segue, daquilo que a gente tanto ama fazer. E aí você colocou aqui no finalzinho de uma casa espírita que tem um atendimento virtual. Eu queria que você falasse sobre Sim. essa casa. Então, eu recebi indicação de uma pessoa amiga que tem uma casa espírita que faz atendimento virtual, que é a Casa do Caminho, tá? Eu não tenho como te mandar. Se você quiser colocar o link para as pessoas, às vezes, nos comentários, porque eu estou sem né? A Casa do Caminho faz um atendimento virtual. Então, às vezes, as pessoas estão precisando, né? Não tem como, e eles podem, né, buscar uma ajuda também, porque às vezes a pessoa não tem o recurso, né, para a cidade que ela tem, que ela mora, não tem uma casa espírita, né? Então esse que a Elaine colocou, www, né, casa do caminho ifempai.org.br, né? Faz um atendimento espiritual à distância. Fica a dica também. E independente disso, né, a gente sempre coloca, somente estamos no Setembro Amarelo, o mês que as pessoas dão um destaque principal para o suicídio, prevenção ao suicídio. Por sinal, a Sandra faz um trabalho maravilhoso de divulgação desse assunto, da prevenção. Ela já faz um trabalho magnífico junto ao Orson, lá em Matão, inclusive. E a gente sempre recomenda as pessoas buscar ajuda, às vezes, pelo CVV, ramal 188, você disca 188, vai ter sempre uma pessoa que vai te atender, independentemente do horário, que está ali de coração aberto, pronto para te atender, independentemente da causa, se é um problema de ordem emocional, amoroso, espiritual, vai ter uma pessoa ali preparada com amor no coração para te atender. E lembrarmos também, que a gente sempre coloca, né, Elaine, dar-se muito destaque para o mês de setembro. Mas, infelizmente, o suicídio não acontece somente no mês de setembro, né? Em todos os meses acontece. E tem um mês que, às vezes, as pessoas passam tão desapercebida, porque é aquele mês que se comemoram as festas natalinas. Mas quantas pessoas não passam sozinha a noite de Natal? Às vezes, no momento depressivo, no momento de dificuldade. Então, Sim. lembrarmos, né? Lembrarmos também que
Todo mundo necessita de um acolhimento em todos os meses do ano. Isso mesmo. Boa lembrança, boa fala aí para a gente partindo aqui para o nosso final. Queria agradecer muito a todos vocês que entraram, que participaram. Compartilhe, né, essa live com outras pessoas que queiram entender um pouquinho para que como é ou deveria ser pelo menos, né, o atendimento, o recebimento, o acolhimento na casa espírita. A gente falou muita coisa bacana aqui, muita coisa legal, que às vezes a pessoa se equivoca, né, do que é um centro espírita. Aí o Aloysio trouxe coisas muito interessantes, muito legais para a gente pensar. Então, gente, compartilhem, sigam as nossas páginas. Eu sei que a maioria de vocês aí, quem não me segue, me siga. Aloysio, faça propaganda de novo das suas lives, por favor. Então, as nossas lives elas acontecem segunda, terça e quarta-feira, às 22 horas. Segunda, terça e terça a gente faz sobre o livro Escalada de Luz de Jerônimo Mendonça, conhecido como Gigante Deitado. E às quartas-feiras nós começamos recentemente um projeto do livro Palavras para a Alma, de Ana Teresa Camasmi. E cada quarta-feira é um tema diferente. Nós falamos no primeiro capítulo sobre humildade. Nessa quarta-feira foi sobre desafios. E na próxima quarta-feira vamos falar sobre saúde. Então, Ana Teresa, ela fez a gravação desse programa pela Web Rádio Fraternidade, e Palavras para a Alma, no título do livro, e ela aproveitou a essência da fala dela na Web Rádio e passou para o livro. Então, nós fazemos as lives baseado no livro da Ana Teresa, no tema que ela está propondo, e aí a gente vai deixando a intuição, as reflexões surgirem em cima daquele assunto, né? Então, a próxima quarta-feira vai ser sobre saúde. Olha que interessante. Sigam o Aloysio, só clicar aí no nominho dele, seguir. As minhas lives são de terça, quinta e sexta, às 18 horas. Eu acho que a próxima live agendada é com o Gleison. E depois, no dia 30, nós vamos estar com o Wellington Balbo. Mas aí eu vou estar pela página dos Jovens com Ivone. Sigam a página Jovens com Ivone. Vai ser um pouco mais tarde, 8 horas da noite. E a gente vai estar falando também, fechando o mês com um assunto sobre suicídio, tá? Aloysio, faz a prece para nós? Faço sim, com certeza. Assim, amigos, eu gostaria neste momento convidar a todos, aqueles que se sentirem confortáveis, fecharmos os nossos olhos, mentalizarmos ao nosso lado a doce presença do nosso Mestre Jesus. Este amigo querido, companheiro de todas as horas, que está sempre ao nosso lado, nos socorrendo, nos auxiliando, nos dando a força necessária para seguirmos em frente nesta jornada. Que o nosso amigo possa abençoar a cada um de nós que está aqui nesta live, que já passou por ela ou vai assistir depois. Que ele possa também abençoar todas as pessoas que estão passando dificuldades, abandonadas em asilos, orfanatos, nas prisões, doentes nos hospitais ou em seus lares, que o acolhimento do nosso Mestre Jesus possa fazer morada aos corações tão aflitos. Que ele possa também intuir os dirigentes das casas religiosas, que eles tragam mais amor, carinho e compreensão aos seus corações. Que possamos seguir caminhando todos juntos, lado a lado, em busca de uma vida um pouco mais amena, um pouco mais voltada para a espiritualidade. Agradecidos, Mestre, pela oportunidade desta reunião, pelo carinho de tantos amigos que nos acompanham aqui neste momento. Pedimos que abençoe a nossa amiga Elaine, que ela continue nesse trabalho de divulgação da mensagem do Evangelho. E assim o dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade na terra, nos céus, em toda parte. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder,
O reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Muito obrigada, Luísio. Fiquei muito feliz da sua participação. Foi muito bom. De todos vocês que estiveram com a gente, que nós tenhamos aí um final de semana abençoado, de muita luz, de muita paz, e que a gente coloque na nossa vida, no dia a dia, essa amorosidade, né, de acolher o próximo, e que sejamos também nós acolhidos, porque todos nós, como disse o Aloísio, precisamos de um abraço, de um sorriso. Muito obrigada a todos vocês, Aloísio, um grande beijo e até a próxima, aí, se Deus quiser. Até mais, gente. Beijo grande no coração. Tchau. Tchau.